O professor Joelson Gonçalves de Carvalho é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas, do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização de Sistemas Públicos. O professor Joelson é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele tem um mestrado e um doutorado em Economia, também, ambos pela Universidade de Campinas, a Unicamp, né? É pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, aqui, sediado aqui na UFSCar, tutor do Programa de Educação Tutorial em Economia Solidária, o PET aqui também, de São Carlos. Ele é o atual coordenador da Unidade Especial de Informação e Memória, o EIM, e do Arquivo Ana Lagoa. Tive o privilégio de participar com ele por algum momento, depois me afastei da Ana Lagoa por outras atividades. Tem experiência na área de economia, com ênfase em desenvolvimento econômico, economia agrária e economia regional e urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento regional e urbano, desenvolvimento rural, agricultura camponesa e economia social e solidária. Penso que essas referências caracterizam a trajetória acadêmica do professor Joelson e o coloca com destaque nessas pesquisas e nessas questões, nessas temáticas todas do conhecimento da economia, focada mais na questão da economia agrária, né? Então, por conta disso e por conta das referências acadêmicas do professor Joelson, a UFSCar resolveu encerrar esse ciclo de debate do primeiro semestre de 2019 com essa palestra que ele vai nos brindar hoje aqui. Joelson, a palavra é sua, você tem o tempo que você achar necessário. Se existe uma regra aqui, é uma regra que pelo menos sobe um tempo para que a gente possa fazer um debate com o distinto público, né? E o distinto público está já previamente convidado, porque coincidentemente a gente também tem uma série de atividades que a gente chama de happy hour, e hoje coincide a palestra do Joelson com um happy hour que vai acontecer aqui embaixo, no restaurante da UFSCar, e todos estão convidados. Vai ser um prazer e um privilégio poder continuar discutindo a palestra do Joelson, comendo alguma coisa e bebendo. Ok? Joelson, portanto, a palavra é sua. Sinta-se à vontade, você está na sua casa. Bom, o som tá bom? Queria agradecer o convite. É indispensável que a gente ocupe esses espaços, e especialmente na temática que me propõe a falar hoje. Recusar seria impossível. E começo a minha fala sobre isso. A Universidade Pública Brasileira tem sofrido um conjunto de ataques sem igual. E ataques não apenas financeiros, ataques sobre a sua envergadura e importância no contexto deste país, do desenvolvimento deste país. E uma fala bastante infeliz do atual ministro da Educação foi sobre a exemplificação da balbúrdia. Não bastasse dizer da balbúrdia, ele exemplifica a balbúrdia com dois exemplos completamente insanos, sei lá tirados de onde. O primeiro era gente pelada andando pelo campus, e o segundo era sem terra no campus. Hoje nós vamos mostrar. Hoje os sem terra estarão pelo menos na fala, se não presencialmente, pelo menos na fala, e muito em função disso ocupar esses espaços é uma questão de suma importância para mostrar que a Universidade Brasileira, enquanto pesquisa, ensino e extensão, cabe o conjunto da sociedade expresso por suas diversas frações. E dentre essas muitas frações tem um conjunto de pessoas que historicamente foram alijadas da terra. Esse conjunto de pessoas é um conjunto extremamente fragilizado. E se a universidade virar as costas para esse conjunto de pessoas, assim como um monte de outro contingente, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma universidade que não dialoga com o seu próprio povo. Então eu gostaria de dialogar com os meus colegas, falando um pouco dessa realidade agrária, realidade essa que não tem como não falar se a gente não falar do sem terra. Nesse sentido, eu fico... Você me permite assistir sua palestra da plateia? Sim, por gentileza.
dos seus slides. Eu preparei um conjunto de imagens porque eu sou, para evitar, um tema que me apaixona muito, e para evitar que eu me perca uma orientação da fala, mas é uma ideia mesmo de orientar a fala de modo que ela faça uma sequência lógica, mesmo caindo no risco do cartesianismo, mas que ela faça uma sequência lógica para que a gente possa estabelecer um debate mais proveitoso. Sendo assim, acho que um primeiro movimento a ser feito é por que falar de questão agrária, colocando que questão agrária não é a mesma coisa de questão agrícola, e do ponto de vista da questão agrícola, a questão agrária já estaria superada, porque, segundo as propagandas do agronegócio, nos intervalos mais caros da TV latino-americana, o agro é pop, o agro é tech e o agro é tudo. Acho que o primeiro movimento é balizar a importância da discussão agrária no atual contexto. Existe uma certa pacificação no debate que a questão agrícola, ou a economia agrícola, pressupõe o quanto produzir, para quem produzir, como produzir, de maneira mais técnica e mais voltada os seus olhos ao mercado consumidor. E isso baliza diversos cursos, inclusive, eu tive o prazer de fazer uns 2 ou 3 cursos desses na graduação e na pós-graduação de economia agrícola. Então você aprende desde a oferta e demanda e elasticidade de produtos, né, o que vende, quanto precificar, até mercados financeiros, a importância da BMF, entre outras coisas. E esses cursos estruturados dessa forma, e eu tive o prazer de fazer uma crítica deles no meu livro Economia Agrária, eles passam ao largo das questões sociais. E partindo do pressuposto que a questão agrária é multidisciplinar ou transdisciplinar, não vou entrar no mérito dessas diferenças, é imprescindível que a economia também se debruce sobre elas. Nesse sentido, o porquê pensar a questão agrária no atual contexto? Eu acho que o primeiro movimento a ser feito é qual é o tamanho do rural brasileiro, para além dessa palavra que, em vez de explicar muito, acaba tornando mais nebulosa a imagem do rural brasileiro, que é o agronegócio. Se vocês me permitem dizer, usando aí dados desatualizados, mas confiáveis, do Censo Brasileiro de 2010, ou seja, já estamos aí próximos de um novo censo, mas esses são dados confiáveis. Nós temos o quê? Nós temos que a população brasileira, ela foi historicamente se urbanizando, especialmente a partir dos anos 30. Cabe dizer que nos anos 30, que é o marco histórico no qual a gente coloca o processo de urbanização e industrialização neste país, nós tínhamos apenas 30% dos residentes no urbano. 70%, à época de Getúlio Vargas, ainda estavam no rural. Então, num processo lento, mas não tão assim, a partir dos anos 70, só a partir dos anos 70, nós tivemos uma população urbana maior que a população rural. Isso diz muito, porque neste momento a vertente econômica é a industrialização, o marco é industrial, e se a gente pensar em outros estudos, nos marcos da cultura, a gente vai ver que a lógica urbana industrial já domina, se não grande parte, mas boa parte da literatura econômica para o pensar rural. Avançando nessa linha de raciocínio, hoje somos apenas, temos no país apenas, e esse apenas eu quero problematizar depois, 15% da população rural brasileira. E isso serve, de certa medida, para uma justificativa na qual o agronegócio, enquanto moderno eixo, dinâmico eixo de ocupação do solo, além de resolver um problema brasileiro, que é o problema da balança comercial, porque ele nos ajuda a exportar e atrair dólares para o país, ele também resolve o problema do esvaziamento do campo. Porque o campo foi esvaziado historicamente pelo êxodo rural. Gostaria de problematizar isso. Duas coisas me levam a problematizar. Para o censo de 2010, o que significam 15% de brasileiros no campo. E aí pegando alguns dados que eu acho que são fundamentais comparados a algumas populações inteiras de alguns países. Observemos aí quantas Bélgicas, quantas Grécias e até mesmo Portugal, que
os nossos patrícios, quantos países inteiros nós teríamos morando no rural brasileiro. Isso ajuda a tirar um pouco o senso comum. Por quê? Porque, querendo ou não, para quem não é matemático ou não é afeito à matemática, os dados relativos e os dados absolutos são um verdadeiro emaranhado que podem, não é que vão, mas que podem gerar confusões. Brinco muito de o que é pior, cair 50% ou cair 100%. Depende da altura que você está. Porque é um número relativo e sem a base absoluta, pouco se pode dizer sobre ele se o contexto é explicado apenas por isso. Nesse sentido, o rural brasileiro, ainda e com péssimas condições de vida, guarda um sem número de pessoas que, vivendo, ou melhor dizendo, resistindo, ainda ocupam espaços de vida e de trabalho. Acho que todo mundo tem uma dimensão do rural, pelo menos afetiva, na cabeça. Outros têm outras dimensões, talvez mais concretas e reais, porque ou moraram ou viveram em algum momento da vida, ou passaram férias. Então, o rural brasileiro é caracterizado pela heterogeneidade, mas é muito mais homogêneo do que a gente imagina aquele espaço no qual o rurícola, por assim dizer, palavra antiga, vive no campo. Esse espaço é um pouco mais homogêneo do que a heterogeneidade do espaço rural brasileiro. Porque a heterogeneidade é marcada pelo moderno e pelo arcaico. Mas é muito mais homogêneo, não de 100%, mas é muito mais homogêneo aqueles espaços nos quais os agricultores ou camponeses ainda vivem a partir da agricultura tradicional. Geralmente são caracterizados pela dificuldade e pela falta de acesso a alguns bens públicos, dentre eles a saúde e a educação, para ficar só nesses dois e avançar um pouco no diálogo. Outra coisa é fundamental a gente pensar. Eu gosto de dizer que, concordando com um intelectual chamado José L. da Veiga, um intelectual da USP, ele vai dizer num livro muito interessante, que é O Brasil é mais rural do que se imagina, que o problema maior nosso também, para subestimar a importância, e ele vai dizer o tamanho da população rural, é que a gente contabiliza uma população rural de uma maneira completamente anacrônica à lógica da contabilização internacional. No Brasil, o que é rural? E, portanto, quem são os rurais que vivem no espaço rural? Aqueles que não vivem no urbano. É pela negação que se define a condição rural. Ou seja, isso é urbano. Se isso não é urbano, logo é rural. E quem determina o que é urbano e é rural no Brasil? Um ente subnacional extremamente influente ou extremamente subordinado à lógica oligárquica brasileira. São as prefeituras, são os prefeitos. Então, quando um prefeito aumenta o perímetro urbano, ele está tirando da contabilidade do censo um conjunto de pessoas que antes eram rurais, mas agora são urbanos. Portanto, qualquer município com 800 famílias, não, qualquer município com 800 pessoas encravado no Mato Grosso, aquelas 800 pessoas são contabilizadas como urbanas, totalmente diferente de lógicas europeias, por exemplo. Num esforço de estatística, mas sem aprofundamento, numa das falas, um outro professor intelectual da USP, chamado Ricardo Abramovay, disse que, aplicada a regra da França, para o Brasil, nós teríamos mais ou menos 30% de população rural nesse país. Se isso é verdade, a gente dobraria a população rural e, portanto, aquela conta mental que nós fizemos de Bélgica, Grécia e Portugal, dobraria também. Então, é importante dizer, o rural brasileiro, por mais que seja invisibilizado por determinados processos que não nos cabem aqui discernir, eu quero falar especificamente mais sobre o agronegócio, ele é um rural importante, não apenas na sua produção, mas também na sua população. Mas o que o caracteriza, e isso eu gostaria de explorar na minha fala, é o conflito. Esse conflito, essa dialética do processo de desenvolvimento rural que, ao meu ver, e a partir das minhas pesquisas, tem caracterizado mais o nosso rural brasileiro.
E nesse sentido, quando o convite me foi feito, eu fiquei pensando como abordar esse convite impossível de ser recusado. O agrário brasileiro, na atual conjuntura. E eu fiquei imaginando que o que caracteriza a atual conjuntura é o recrudescimento. E como falar do recrudescimento se a gente não sabe o que está sendo recrudescido? Então, na lógica da minha argumentação, eu vou fazer uma fala até relativamente breve, mas abordando esses pontos, o estrutural e o conjuntural. E o estrutural, o que eu caracterizo como estrutural, em um dos textos que eu publiquei, de muitas coisas que a gente poderia dizer, eu fui buscando na literatura mais antiga sobre o rural e tentando dialogar com essa literatura mais nova, 3 características centrais, que se não estão pacificadas no campo da economia, pelo menos já são pacificadas no campo da economia dos estudos agrários da economia. Porque, como eu já comecei dizendo, a economia agrária e a economia agrícola não necessariamente estão analisando o rural no mesmo diapasão. Sendo assim, quais são essas 3 características muito breves? A primeira é a apropriação privada e concentrada da terra. Essa é a mais visível. Essa é a que aparece quando nós defendemos a reforma agrária, por exemplo, como uma política pública importante para o desenvolvimento nacional. Essa é aquela que nos faz verificar, em termos mais simples, que não precisa de uma análise mais profunda, um dos grandes problemas caracterizadores da questão agrária brasileira, que é a penetração do capitalismo no campo, desde sempre, e a dificuldade de acesso que o homem e a mulher comuns têm de permanecer no solo rural. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso com alguns dados, mas muito rapidamente. A outra eu chamo de relação patrimonialista entre as oligarquias regionais e o poder central. Eu gosto de fazer uma leitura livre, totalmente livre, da obra do Fernando Henrique Cardoso, Teoria da Dependência, né, que talvez não seja consenso, que ele dizia o seguinte, olhando para a nossa estrutura de dependência, o Fernando Henrique Cardoso da Teoria da Dependência, não o presidente, não o senador. Aquele livro me mostra muito como avançar no desenvolvimento, como romper com uma dependência costurada por oligarquias extremamente seculares nesse país. Se a gente quebrasse, segundo a minha leitura, os anéis oligárquicos dessa secular lógica patrimonialista, abrindo para uma dinâmica internacional minimamente mais moderna, para não dizer desenvolvida, a gente conseguiria desamarrar alguns nós que nos atam à nossa dinâmica subdesenvolvida. Portanto, abrir o país para a dinâmica do agronegócio é, de certa maneira, desestruturar, na minha leitura livre da Teoria da Dependência do Fernando Henrique Cardoso, desestruturar aquelas elites oligárquicas que se valem da terra como instrumento de dominação. A gente poderia dar N apelidos, em que pese alguns estarem contextualizados no marco temporal. Coronéis é o mais comum dos apelidos que são colocados a essas pessoas. Eu acho que Jorge Amado é um cara que nos ajuda muito lendo a entender essa dinâmica. Chefes políticos, segundo Hobsbawm. Então você tem essa estrutura. E o que é uma relação patrimonialista, ao mesmo tempo contraditória, mas existente? Como é que essas oligarquias de poder atrasada, mesmo tendo passado por um processo no qual a gente se abre à dinâmica internacional do agronegócio, permanecem tão influentes? Permanecem ainda, no meu ponto de vista, fazendo um estrago gigantesco na desorientação ou desorientação das políticas públicas e dos fundos públicos direcionados ao desenvolvimento rural. Uma outra, e aí eu coloco mais à frente, mas já ilustro, eu acho que a bancada ruralista é onde a gente tem que olhar para entender isso, de maneira mais aguçada. A terceira questão que eu coloco, que é estrutural, secular, é essa relação de dominação e cumplicidade entre o negócio e o Estado. Por isso o agronegócio talvez esteja em vermelho, porque o agronegócio não é secular, ele é muito contemporâneo à nossa realidade e eu o coloco datado. A gente não pode falar de agronegócio nos anos 70. A gente não pode falar de agronegócio nos anos 80. Ele se assanha nos anos 90 e toma forma nos anos 2000.
Gosto muito dessa análise do professor aposentado do IPEA, o professor Guilherme Delgado. Então, por que eu coloquei agronegócio? Porque a forma no negócio, no atual contexto, é a forma do agronegócio. Já foi o capital mercantil, já foi o capital industrial. Na época do capital mercantil, eram os senhores de café. Na época do capital industrial, eram as cadeias agroindustriais, onde se estrutura Sadia, se estrutura Perdigão, se estrutura um sem número de grandes empresas. Hoje é diferente. O negócio está hegemonizado pelo capital financeiro. Pasmem, o agronegócio, na minha concepção, e eu não sou o único, estou me balizando em um conjunto de pessoas que eu guardo um respeito intelectual muito grande, o agronegócio é a manifestação do capital financeiro no campo. Portanto, quando a gente fala que o capital financeiro tem tentáculos gigantescos e exerce uma dominação fenomenal na contemporaneidade, ele vai desde você comprar um carro e o banco que te financia é o banco Volkswagen, o banco Ford, que bancos são esses? Até o pequeno agricultor, ou melhor dizendo, essa palavra pode ser considerada pejorativa e o agricultor camponês, o agricultor familiar, que precisa do capital financeiro para produzir leite numa propriedade minúscula. E eu já explico o porquê daqui à frente para fazer sentido a minha fala. Isso é estrutural. E, no meu ponto de vista, o que caracteriza a questão agrária na atual conjuntura, o recrudescimento. Eu, por falta de estudos, porque eu estou querendo muito observar a conjuntura, mas ainda não consegui avançar para ter dados suficientes para chegar a essa conclusão. Mas quero tê-la, especialmente ao fim deste governo que começou agora. Quero fazer uma análise retrospectiva para pensar esse governo. E quero, daqui a alguns anos, do que sobrar desse governo, do que sobrar de nós depois deste governo, melhor dizendo. Eu quero olhar, porque a minha hipótese é que se eu fosse replicar essa palestra daqui a 4 anos, talvez eu colocasse recrudescimento e vingança. Porque, do ponto de vista do recrudescimento, são lógicas arcaicas, estruturas de poder político que sobrevivem, e na lógica da organização política dessa sociedade, seja por mecanismos de presidencialismo de coalizão, seja por dificuldades de enfrentar lógicas produtivas muito seculares, o recrudescimento não pode ser colocado nos marcos da vingança. Mas a desestruturação de espaços decisórios que poderiam ter sido mantidos, e aí eu estou pensando os quilombolas, eu estou pensando mulheres camponesas, eu estou pensando indígenas, não tem uma lógica racional, por quê? Porque eles não disputam, do ponto de vista da igualdade de forças, eles não disputam a hegemonia da agenda política. Eles disputam pequenas parcelas de políticas públicas e de recursos. E a desestruturação que eu estou assistindo desses espaços decisórios, colocando no exemplo aí da educação, da SECADI, ou de outras estruturas governamentais que pensavam políticas públicas para os vulneráveis, com os vulneráveis, eu acho essa desestruturação muito irracional do ponto de vista da construção de uma política pautada em uma lógica de desenvolvimento rural, mesmo aos olhos do agronegócio. Então, na minha primeira versão eu coloquei violência, mas acho que faltam alguns elementos. Não é que faltam elementos, acho que falta um tempo histórico para a gente olhar para trás e ver isso. Avançando nisso, eu gostaria de fazer uma brincadeira, especialmente até porque, em sendo gravada a palestra, ela pode romper, espero que rompa os tamanhos dessa sala, para dizer o que é agronegócio. Brincando aí com léxico gramatical. E dialogando com a plateia. Se eu pedisse para vocês pensarem lápis, todos pensaram lápis. Esse lápis ganhou forma na mente de cada um. Talvez um pensou no vermelho, o outro pensou num lápis de cor, o outro pensou lápis, mas o que fixou na cabeça dele foi a lapiseira, mas ao mesmo tempo é o lápis que conduziu aquele raciocínio, e não precisamos dizer mais nada. O lápis, independente das múltiplas manifestações, imaginárias inclusive, o lápis fez sentido para todos nós. Se eu falasse para vocês, carro, aí a coisa melhora ainda mais, porque o leque de possibilidades é tão gigantesco, mas eu não preciso, de forma alguma, qualificar melhor a palavra carro para continuar o meu diálogo.
O signo carro prega e nos ajuda no diálogo. A moça foi atropelada por um carro na Avenida São Carlos. Ninguém para esse diálogo para perguntar, era vermelho ou azul? Era popular? Era BMW? Perceba a importância dessa identidade nesse processo todo. Mas, e aí gostaria de lembrá-los do dia 17 de abril, se não me falha a memória, 17 de abril de 2016, na votação do impeachment da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados. Pegando aquele momento, majoritariamente as manifestações mais efusivas foram em prol da família. Então eu gostaria que, no mesmo exercício que a gente fez aqui, família. Será que família tem a mesma facilidade de carregar signo do que lápis? Do que carro? A minha família, eu sou um defensor da família, a família do fulano, o pai de família. Percebam que existe uma dificuldade gigantesca, mas vamos melhorar. Carro vermelho fica tão explícito que a conversa continua melhor do que se fosse carro. Então qualifiquemos melhor a palavra família. Família de bem. Olha a dificuldade gigantesca que nós temos de continuar um diálogo com um ser humano que apresenta o conceito de família de bem para construir uma ideia de comportamento. Por exemplo, podia ser qualquer diálogo, mas se esse diálogo começa com a ideia de família que ele concebeu, você primeiro tem que se perguntar, será que é a família que eu concebi? E se ele qualificar melhor, a coisa, em vez de mais fácil, fica mais difícil. A família de bem deveria... Opa, que família de bem? Nesse sentido, agronegócio está muito mais para família do que para lápis. E essa é a grande jogada que eu queria provocá-los. A palavra agronegócio é muito mais complexa do que a palavra lápis, porque ela está muito mais para família do que para carro. Então, quando a TV fala agronegócio, a ideia, o conjunto de características deste agronegócio é completamente distinto de quando os movimentos sociais falam agronegócio. Mas nada é tão complexo que não possa piorar. Quando um intelectual da USP fala agronegócio, eu me pergunto, será que ele está falando o mesmo agronegócio do que um intelectual da Unesp? Qual é a premissa básica desse agronegócio? E vamos nominar a Unesp de Presidente Prudente, tem uma clara participação, uma clara construção coletiva de espaços com movimentos sociais. E quando um professor da Unesp de Presidente Prudente fala agronegócio, eu tenho certeza absoluta que muitos intelectuais, professores, colegas nossos da Exalc de Piracicaba, têm uma outra dimensão. E o agronegócio para um é a antítese do agronegócio para o outro. E o agronegócio, detalhe, por honestidade intelectual, eu me aproximo muito mais daqueles que dialogam com os movimentos sociais para definir ou ter uma ideia do que seja agronegócio, só para que a gente possa continuar num diapasão em que as pessoas saibam qual é o meu pressuposto básico. Sendo assim, eu fico a imaginar que o agronegócio também sabe que ele necessita que o que ele entende por si mesmo seja entendido pelo conjunto da sociedade. E por isso eu trouxe, se vocês me permitem, um conjunto de vídeos muito breves que eu poderia caracterizá-los como o esforço do agronegócio dizer o que é, já que os outros o entendem de outra forma. Eu vou torcer muito para dar certo. Você nunca deve ter notado, mas na hora que você acorda até dormir de novo, tudo à sua volta é agro. O lençol, o pijama, a toalha do café da manhã,
é agro. O leite, o queijo, a margarina, o suco, o pãozinho, o caderno e as revistas que você lê, tudo é agro. O etanol do carro que te leva para cima e para baixo e o Brasil para frente, tudo é agro. Sou agro, agrocidadã. Agro, um Brasil que cresce forte e saudável. Perdão, deixa eu só um breve comentário. Não precisa nem de comentário. É que a gente está acostumado com o agropop, o agretec, o agretudo, que agora, na novela das 9, passa essa propaganda. Isso não é de agora. Como eu sou um pesquisador que já acompanha essa dinâmica há algum tempo, eles vão mudando as personagens, mas a propaganda continua a mesma. Dar significado e identidade ao agro e quem pegou o começo da conversa, transformá-lo de família em lápis. De uma maneira positivada, de modo que ninguém, quando ouvir a palavra agronegócio, pense naquele agronegócio que os movimentos sociais denunciem, mas pense no agronegócio da Rede Globo, no lápis. Avançando nesse sentido, essa é a Giovanna Antonelli, poderia ser qualquer outra pessoa, é uma atriz contratada para uma propaganda que passa no horário nobre da TV mais cara da América Latina, não sei da América Latina, mas da América do Sul, para a gente não cometer erro. Nós estamos falando do intervalo mais caro. Mas, para além disso, ela está dialogando com o povo. A fala dela, a fala do povo, nos chamando para que nós nos entendamos como sujeitos deste processo. Nem tudo é uma fala direta para com o povo. O agronegócio é a face do Brasil que dá certo. O orgulho de um país grandioso, orgulhoso de seus contrastes e diferenças. Este mundo chamado agronegócio, construído de sol a sol por produtores, homens e mulheres que lutam dia a dia, faça chuva ou faça sol, para ver o campo florescer. Este é o Brasil, terra da produtividade. Segundo a FAO, órgão das Nações Unidas, vamos ser em 40 anos a cesta de alimentos do mundo. Temos todas as condições para isso. Vivemos transformações inacreditáveis nas últimas décadas. Temos 300 milhões de hectares de terras agricultáveis, mais que Estados Unidos e Rússia somados. E tudo isso sem precisar derrubar uma árvore sequer da Amazônia. Temos mais água que todos os países da Ásia juntos. No Brasil, produzimos boi a capim, em perfeita harmonia com o meio ambiente. Somos o número 1 do mundo nas exportações de carne bovina e carne de frango. Temos uma pecuária leiteira forte, que produz litros e litros de qualidade. Uma agricultura rica, diversificada e que consegue 2 colheitas por ano. Já somos o celeiro do mundo. Nossa colheita de grãos é ano a ano maior, produzindo praticamente nas mesmas áreas. Há décadas batemos recorde atrás de recorde. Somos líderes em produção e exportação de suco de laranja, açúcar e café. Líderes em exportação de etanol e de sua tecnologia de produção. 47% da energia consumida no país é proveniente de energia limpa. Grande parte dela vinda do biodiesel e do etanol produzidos por nós, pelo setor agro. Um país de terras e culturas diversas. Um país de muitos contrastes e de muito trabalho. Produzimos grãos com eficiência. Temos 1/4 do comércio mundial de soja com apenas 6% da área plantada. Produzimos papel e madeira vindos de florestas plantadas. O Brasil investe pesado no campo. Frigoríficos e indústrias processadoras crescem e ganham o mundo. Agricultores, pecuaristas e silvicultores utilizam-se no dia a dia de tecnologias avançadas de manejo e engenharia genética, com controles sanitários rigorosos e respeito ao meio ambiente. A renda do setor está em forte expansão e ajuda a aquecer a economia do país. Produzimos sem subsídios de maneira aguerrida e competente. Investimos em tecnologia e na pesquisa agropecuária. O uso intensivo de capital é uma realidade nas grandes fazendas brasileiras. Abrimos mercados para nossos produtos, exportamos tecnologia de produção.
O agronegócio do Brasil dá orgulho também pela qualidade de sua comunicação. Nós, da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, nos orgulhamos de estar nesta estrada da produção. Nosso orgulho é do tamanho da nossa responsabilidade para com o Brasil e o mundo. Dá para ver claramente que não é um diálogo direto para com o povo. É uma propaganda institucional dizendo: a gente é foda e respeita o meio ambiente. A fala desse vídeo é isso: sem derrubar uma árvore da Amazônia. Em outro momento, nós produzimos papel de floresta plantada. Portanto, confie em nós. Mas também é um diálogo na lógica da captura dos fundos públicos com o Estado. Olha, nós somos importantes, isso daqui vai te ajudar, portanto, continuemos essa parceria de sucesso. Esse é um segundo só. Você sabia que no Brasil todo mundo tem uma fazenda? É, uma fazenda. A minha fica bem aqui, na cidade, bem no meio da minha cozinha. É só abrir a geladeira. Lá eu tenho meu pomar, para o meu gado de corte, a minha soja. Aqui eu tenho minha floresta plantada. Até a roupa que eu visto vem da minha fazenda, da minha plantação de algodão. Na minha fazenda tem até canavial. E eu amo essa fazenda chamada Brasil. Sou agro-brasileira. Agro, um Brasil que cresce forte e saudável. O conceito positivado, a ideia de positivo, ela é inequívoca. O que me chama muita atenção é esse convite que todos nós somos agro-cidadãos. Para além disso, chega a ser assim, caricato. Podia ser bem feito, podia não ser caricato. É que todos nós temos uma fazenda. Percebam que isso vai, paulatinamente, dando condições de que essa ideia vaga de agronegócio comece a criar forma. E criando forma, criam inclusive defensores. Defensores daqueles defensores que a gente não precisa articular, a gente não precisa pagar, a gente não tem que financiar a pesquisa. São defensores pelo simples fato de que eles acreditam naquilo que a gente diz. Espero que agora as atuais. Se não for atual, vocês me permitem, eu vou passar para frente para a gente, acho que já entendemos aqui, acho que eu exagerei nos vídeos. Se for Lima Duarte, eu vou tirar. Não. A indústria riqueza do Brasil. Esse é o atual. É água. Em alguns lugares também é chamada de aipim ou macaxeira. A mandioca está na base da alimentação de várias regiões brasileiras. Está nas farinhas, no polvilho que vai da tapioca, no pão de queijo, na gelatina, nos embutidos. O amido de mandioca também é usado para fortalecer os fios nas tecelagens, para esfriar as brocas nos poços de petróleo e até na purificação dos minérios na siderurgia. Mandioca é o alimento que saiu do Brasil nos navios portugueses e se espalhou pelo mundo. O faturamento da mandioca nas fazendas brasileiras em 2017 chegou a 11 bilhões de reais. Mandioca é alimento básico, é versatilidade. Mandioca é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Tem um apoio, né? Mas o apoio vai aparecer na próxima com certeza. Colocaram mandioca. Aí eu te pergunto, o agro é pop, o agro é tech, o agro é mandioca? Ou... Acho que eu não pus o outro, mas era do milho. Acho que eu tirei porque estava exagerado. E aí faz a mesma propaganda com a cadeia produtiva do milho. E eu acho que é um pouco em cima disso que eu gostaria de dialogar com vocês, essa ideia do agronegócio. O agronegócio, aquele que dá mais sentido ao agronegócio, muito provavelmente não são os intelectuais do agronegócio, porque eles adotam ad náusea uma definição de agronegócio que é a tradução ipsis literi de dois intelectuais norte-americanos da Universidade de Harvard, um deles se chama David, o outro se chama Goldenberg. Eles cunharam essa atividade olhando a realidade americana e cunharam o termo agrobusiness. E para eles, agrobusiness era o negócio da agricultura, portanto era a somatória de toda a produção direta ou indiretamente relacionada à agricultura.
a gente usa um termo mais chulo, que é para fora da porteira e para dentro da porteira, para caracterizar isso. Então o que é agronegócio? A vaca é agronegócio, o transporte da vaca é agronegócio, o frigorífico é agronegócio, a exportação da carne é agronegócio e até a festa do boi é agronegócio. Então, se a gente pega a agricultura brasileira representa sempre, desde que eu estudo economia, menos de 10% do produto interno bruto. Esse é o tamanho da agricultura aqui. E não é diferente nos Estados Unidos, não é diferente na Argentina, não é diferente na França. A agricultura tem um peso muito pequeno na produção, se você compara com o produto interno bruto. Mas quando você pega a ideia de agronegócio, você não está pegando só a agricultura. Você está pegando a agricultura, indústria, comércio e serviços. Comércio, o comércio da carne, o transporte é serviços, a festa do boi é serviços e o frigorífico é indústria. Na contabilidade matemática, o frigorífico é uma indústria. Sendo assim, quando a gente pega tudo isso, o agronegócio representa, nos seus melhores dias, 33% do produto interno bruto. Nos seus piores dias, 22%. E os números que eu coloco como piso e teto, que eu já acompanhei esses dados aí. Então, esse é o tamanho do agronegócio brasileiro. Então, aí a gente já diferencia o que é agronegócio do que é agricultura. Mas se a gente avançar um pouquinho mais, a gente vai chegar no seguinte aspecto. O agro é pop, o agro é tudo e o campo é esvaziado. Portanto, o agronegócio é o caminho para a modernização desse espaço. Eu gosto muito de dizer que é indubitável que o agronegócio, pela sua lógica latifundiária, cada vez mais moderna, ele nega o campo como espaço de vida. Conversando com uma pessoa, professora daqui, professora Maria Moraes, que estuda memória, dialogávamos sobre isso. O impacto para os estudos de memória que o agronegócio traz. Porque onde hoje é alicerce de casas que foram construídas para trazer migrantes europeus para morarem nas fazendas e trabalharem no local onde vivem, hoje só tem alicerce. E o alicerce ainda é uma dor de cabeça gigantesca, porque as máquinas se tornaram tão pesadas que elas afundam um pouco o solo, e o próprio alicerce daquelas casas que já foram derrubadas porque elas atrapalham a produção em série, hoje eles estão revolvendo os alicerces. Da memória dos migrantes não está sobrando literalmente nem o alicerce. Isso para os estudos de memória. Para os estudos econômicos, se o agronegócio nega o campo como espaço de vida, é indubitável que ele também tem, pelos dados do pessoal ocupado, negando o rural como espaço de trabalho. Então é a modernidade que nega a cultura, a memória, o local de vida e trabalho, mas também nega o próprio trabalho em si. O agronegócio desemprega. A modernidade que desemprega. Mas não é qualquer desemprego. Em economês nós chamamos esse desemprego de estrutural. Não é aquele desemprego que a política econômica resolve. Não tem resolução. A máquina que corta cana desemprega 80. Mas ela não desemprega porque ela simplesmente, olha, agora eu tenho uma máquina. Não, é diferente. Agora eu não preciso desse posto de trabalho. O posto de trabalho foi destruído. O desemprego tecnológico não é do campo exclusivo. Os bancários que nos ajudem a entender. Os caixas eletrônicos substituíram sem número de trabalhadores. Mas no campo, pelas atividades serem menos qualificadas, a saúde ser mais comprometida, é um labor que não se recupera mais. Lembrem-se, sem políticas públicas, por exemplo, de retenção de mão de obra migrante para dar condições mínimas de segurança para a reprodução material dessas pessoas. Então, é o agronegócio moderno que desemprega e destrói o posto de trabalho. Mas eu vou avançar, porque a gente já está falando muito, e eu falei para vocês que o estrutural da questão agrária brasileira era a apropriação privada, as relações patrimonialistas e as relações de dominação e cumplicidade do agronegócio. Porque agora, em vez de falar negócio, eu já posso falar agronegócio, que hoje o que dá dinamicidade é o agronegócio. Do ponto de vista da apropriação privada e concentrada, vamos entender. Depois a gente fala das ações da FPA, mas só para tentar ser didático, o melhor exemplo para entender a apropriação privada e concentrada
do território brasileiro é a concentração fundiária. E, no meu ver, para a gente entender as relações patrimonialistas, acho que se a gente olhar a bancada ruralista, é ótimo. Só que a bancada ruralista é tão pejorativo que eles próprios têm um estatuto. E eles se chamam de Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, esse é o nome político-jurídico da bancada ruralista. Concentração fundiária no Brasil. Eu sei que são conjuntos de dados, mas eu vou pedir para vocês prestarem atenção nas duas primeiras linhas e nas duas últimas linhas, exclusive o total. Nas duas primeiras linhas, a gente tem de 0 a 25 hectares. Se você parar para pensar o lugar que você está, 10 hectares é um sítio. Se for na região norte do país, ali um assentamento precisa de 100 hectares por família para render alguma coisa. Mas já em Ribeirão Preto, dá para pensar em um assentamento rural interessante, com cada lote de 10 hectares. 25 hectares, para depender da região, é uma fazendinha ou um sítio. Esse conjunto, eles representam em porcentagem 33 mais 25. Nós estamos falando de 50% de todos os imóveis rurais. Eles estão inseridos, somando grosso modo aqui, né, vai dar mais de 50%, vai dar... Caramba, 58%. Nós estamos falando 58%, quando eu somo a área desses 58%, a área total, eles vão dar 5% de área total. Traduzindo, 50% dos estabelecimentos rurais ocupam menos que 5% do território brasileiro. E se você pega os dois últimos, de 1000 a 2000 e mais de 2000, você vai ter menos de 2% dos imóveis rurais. E eles vão perfazer também 50% quase. Só que agora da área total. Mais de 50% da área total. Gente, e é indiscutível. Mais de 1000 hectares. Eu estou pulando a faixa de 500 a 1000 hectares, que inegavelmente são latifúndios. Especialmente se a gente tira a área norte dessa contabilidade. Esse é o retrato da concentração fundiária. Esse é o dado mais recente. É o dado do INCRA, o dado do IBGE é de 2006, então eu peguei o dado do INCRA de 2009. Esperemos que o censo de 2016 nos traga informações. Né? Dizem que ele está bastante comprometido com os resultados aí. Mas será que essa realidade é... Que tamanho, aonde que isso afeta o Brasil? Não precisam se preocupar com a letra miúda. Foi provocativo, que eu queria colocar o Brasil ali. Ali são todas as unidades da federação. Eu coloquei em vermelho os estados nos quais a concentração fundiária tem piorado historicamente. Então, se você está vendo mais vermelho do que preto, é porque em quase todos os estados da federação, a concentração fundiária piorou. Se você pega de 85 a 2006, que é o último dado. Agora, cabe fazer registro que o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária é do Sarney. O segundo Plano Nacional de Reforma Agrária é do Lula. E houve um sem número de assentamentos rurais, houve um sem número de reservas que foram criadas, houve um conjunto expressivo de áreas quilombolas que foram reconhecidas, e a concentração fundiária piorou na maioria dos estados brasileiros. Fico aqui imaginando, se a gente não tivesse avançado em assentamentos rurais, qual seria o retrato que nós teríamos desse país. Então, isso para mim caracteriza em muito a ideia de propriedade fundiária concentrada, que priva o acesso de grande parte da população à forma do trabalho rural. Nem vou de longe dizer, mas eu adoro, poderia ter colocado, mas aí nos alongaríamos muito. Para mim, a lei de terras, os dois primeiros parágrafos da lei de terras são fantásticos, mas o segundo dá um show. Que o primeiro é, agora só por meio de compra e venda. 1850. Esquece outro jeito. O segundo é, se você está em área que não é sua, você vai perder as benfeitorias, atear fogo nas benfeitorias, você vai pagar multa, vai indenizar o dono da terra e ainda pode ser preso. Esse é o segundo parágrafo da lei de terras. Com quem que ela estava dialogando? Com sem terra, com sem nada. Com os futuros imigrantes que estavam chegando. Exato. E com os negros que estavam, né, em vésperas da abolição.
Ou seja, isso para mim é o início mais marcante da concentração e da apropriação. É a apropriação privada do território nacional. Mas acho que isso já dá um retrato do que é estrutural, e eu acho que também é estrutural a ideia da Frente Parlamentar da Agropecuária. E eu acho que isso nos mostra muito. Eles têm meios de comunicação, têm jornais, então eu fui lá, não me atentei aqui a pegar o último, esse é o penúltimo pleito eleitoral, porque eu estou trabalhando com uma coisa estrutural, então, em tese, isso se reproduz sempre, mas dialogando com vocês, acredito que todos temos claro que a bancada ruralista é uma bancada muito presente na história desse país. Então, para que a gente não se atenha a toda a leitura, eles estão dizendo que continuam sendo os campeões de eleição e reeleição no Congresso Nacional. Por quê? Porque eles têm compromissos com o desenvolvimento rural. E aí, obviamente, eu estou sendo irônico. Eu vou pôr lá esse, depois eu volto. O que significa, o que é FPA? A FPA pela FPA. Isso é o que está no site deles. O objetivo da FPA é estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio. Não é o desenvolvimento do rural, não é o desenvolvimento do agronegócio. Dentre as prioridades atuais estão a modernização da legislação trabalhista, não precisa nem avançar muito no que isso significa, ou significou, tributária, leia-se os perdões constantes das dívidas, além da regulamentação das questões das terras indígenas e áreas quilombolas, para garantir a segurança jurídica necessária à competitividade do setor. Portanto, a questão rural aqui, a questão indígena e a questão quilombola é colocada como insegurança jurídica. E por que é insegurança jurídica, segundo a bancada ruralista? Porque ela está na mão de quem? Do presidente da República. Então, qual que é o pleito da bancada ruralista? Que a demarcação venha para as mãos do Congresso Nacional e não fique nas mãos do Executivo. Para que, FUNAI? E isso ainda no presidente, ou seja, isso foi retirado do site ainda na época do Lula, presidente da República. Agora eu gostaria de dizer para vocês, também sendo perene, o que é captura de fundos públicos. Isso é a captura de fundos públicos. Em vermelho é a taxa de inflação brasileira. Em azul é a taxa de juros cobrada pelos latifundiários no momento em que nós optamos pela modernização da agricultura no Brasil. Para quem é bom de matemática, já percebeu que os juros eram taxas de juros negativas. Eu pegava 10 para pagar 1. Nós tínhamos taxas de inflação brasileira superiores a 100% ao mês. E as taxas de juros, percebam vocês, ficaram fixas até 78%. E quando passaram a ser flutuantes, não, tiveram aumento, o aumento nunca ultrapassou os 40% em momentos de inflação de mais de 100%. Isso é captura de fundos públicos. E se você ler as regras, me dá uma certa... um certo mal-estar. Porque para pegar recursos públicos podia ser para investimento, custeio, entre outras coisas, investimento e custeio. Era tido como investimento duas coisas absurdas. Áreas novas. Então o cara está pegando, não para aumentar a produtividade no mesmo local, ele está pegando crédito para a incorporação de novas áreas. Eis a explicação de muitos sulistas, no geral, para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Acre também. Mas quando você pega no Mato Grosso, por exemplo, Sinop. É uma cidade com nome de empresa, Sociedade Incorporadora do Norte do Paraná. É o nome de uma cidade, para você ver a lógica e a influência em outros territórios. Aí você fala, o cara foi um empreendedor, pegando 1.000, pagando 100, ótimo empreendimento. E para tudo isso ele precisa de transporte. Sabe o que era considerado investimento também? Utilitário. Traduzindo, caminhonete. Então o cara pegava para comprar uma caminhonete, na época uma D20 ou uma D10, que era uma caminhonete da moda, comprava novas áreas no Mato Grosso e não precisava. Uns até plantavam, obviamente, porque em certa medida aquilo também era fonte de rentabilidade. Mas ele não precisava sequer plantar, se fosse o caso.
A lógica é, aumentou-se a produção, mas não se aumentou-se a produtividade. Portanto, a gente avançou cada vez mais, contando com a exploração de novas áreas, de uma maneira muito insustentável no que se relaciona ao meio ambiente. O Mato Grosso está aí para nos dizer. E tentando já dar um fecho na minha argumentação, hoje, quais são as palavras que não estavam dadas nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80? Portanto, alguma coisa que a gente pudesse chamar de questão agrária conjuntural, mas que eu espero que se transforme em estrutural, temas estruturais ao debate, pelo menos. E que eu disse que o que caracterizava a conjuntura era o recrudescimento. Quiçá, daqui a alguns anos, eu revejo e coloco recrudescimento e violência. Esses temas. Violência e criminalização dos movimentos sociais. A lei antiterror, sancionada ainda nos governos petistas, vai ser usada, muito provavelmente, contra os movimentos sociais. E quem está dizendo isso? O presidente da República. Não sou eu. Agrotóxicos e transgênicos. Se o debate do transgênico era o que estava em aberto, porque a gente já tinha chegado à conclusão que no Brasil a gente consumia mais veneno do que queria, do que podia, hoje, se a gente não avançou nem na discussão se os transgênicos fazem ou não fazem mal, fazem ou não fazem bem, e o debate ainda estava aberto, a gente tinha uma clareza que o debate do veneno estava superado, que agora era tentar buscar um modelo alternativo. Óbvio, aí a cisão era, precisamos acabar com os venenos, vamos reduzir, vamos fazer políticas públicas de produção agroecológica, transição agroecológica, produção orgânica, mas a ideia de que o veneno fazia mal e a gente tinha cada vez mais restringir o uso dele, isso já estava pacificado. Pasme, não estava não. Porque se estivesse, a gente não estava passando por isso. E eu já me explico por quê. Questão indígena em quilombola, a fala do candidato e a reafirmação do então eleito nos indicam que aqui também será um tema bastante perene na contemporaneidade. E a questão mineral, basta lembrar as duas grandes tragédias protagonizadas pela Vale do Rio Doce, Mariana e Brumadinho. E a atual que está aí, a gente está assistindo em câmera lenta, né? Bom, isso daqui, como eu disse para vocês no começo, como é que eu caracterizaria a questão agrária brasileira pelo conflito? E eu acho que essas quatro, não são as únicas, mas essas quatro é conflito marcante. E por que recrudescimento? E aí eu não tenho mais... Eu fui nos jornais, busquei tentar os mais insuspeitos possíveis para tentar fechar a fala. Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro paralisa a reforma agrária, demarcações de territórios e demarcações de territórios quilombolas. Esse é de janeiro. Mas, em janeiro, dias depois dele falar isso, o governo Bolsonaro volta atrás e cancela a suspensão da reforma agrária. Isso marcou bastante no começo, quando a gente imaginava que seria assim. É óbvio que a gente estava muito iludido, que essa seria a tônica do governo, ir e voltar, e voltar, e voltar. São aquelas lógicas que a gente brinca que é 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás. O governo está andando. E o que demonstra isso? O governo Bolsonaro volta a suspender a reforma agrária no país. E esse já é de março. 2 para frente, 1 para trás. 2 para frente, 1 para trás. Traduzindo na marcha histórica, nós estamos avançando dentro do conflito, numa lógica perversa ao que estava sendo colocado por mim como estrutural. Então eu poderia dizer, não tem nenhuma novidade no que se refere à dinâmica rural, além do recrudescimento em curto espaço de tempo. Exame, revista Exame. Não é blog, não é coluna de alguém que lá embaixo estará escrito. A revista não se responsabiliza pelo que o sujeito falou. Com o governo Bolsonaro, agrotóxicos podem ter um futuro garantido no país. E aqui o número assustador de 121 novos agrotóxicos. E essa, 10 de abril. Essa
peguei o Twitter dele e coloquei, né, o Twitter dele eu acho que é bastante ilustrativo e bastante temeroso para qualquer antropólogo ou qualquer pessoa que se preocupe com a questão indígena nesse país. Segundo o Twitter dele, 15% de todo o território nacional é demarcado com terra indígena quilombola. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil, de verdade exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar esses cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. Gente, isso é de uma violência etnográfica gigantesca, né? Vamos integrar todo mundo porque são largados e jogados. Sim. E aí, a manchete é essa. Do G1 não é blog. Após transferir demarcações para a agricultura, Bolsonaro diz que vai integrar índios e quilombolas. Bancada ruralista. Falei lá, mas falei que isso era estrutural, mas a conjuntura é o recrudescimento. Bancada ruralista defende a volta da demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura. Porque dentro do Ministério da Agricultura, o controle da bancada ruralista é maior, até porque, sucessivamente, os ministros do Ministério da Agricultura são da bancada ruralista. Então, já que o Bolsonaro não consegue levar a discussão para dentro do Congresso, que fica a cargo do Ministério da Agricultura. Se a gente não consegue trazer a agenda, mas a gente pode influenciar a agenda. Ainda a bancada ruralista, e já chegando no penúltimo slide, o governo diz a ruralistas que reenviará ao Congresso medida que altera o Código Florestal. Leia-se, né? O resto da manchete. Manchete essa de mês 6, dia 2 de junho. 3 de junho, ou seja, hoje, anteontem. A ideia da flexibilização do Código Florestal. Pensem comigo isso. É a pauta. Agradou. Se não deu de um jeito, vai dar de outro. Se eu não posso de um jeito, eu vou. Entendam que quem reclamar. A lógica é e quem reclamar. Esse sim é um blog, porque essas opiniões ainda estão, né, bastante tensionadas, mas Decreto das Armas é um passo para legalizar assassinatos no campo. Não sei se vocês viram o Decreto das Armas, o que diz para produtores rurais. Como eles são isolados, né, eles podem ter o dobro de licença dos demais. Então, pasmem vocês, você pode ter no máximo, me foge a memória agora o número, mas acho que são 2 armas por residência, ou 2 armas para cada pessoa, cidadão comum. O primeiro. Para o ruralista se propõe 4. Para que um produtor rural terá 4 armas? Se não para armar uma milícia. Especialistas criticam o projeto Bolsonaro para evitar a punição de fazendeiros que atirarem em invasor. Não basta armar, tem que proteger. Essa é de 30/4. Senhoras e senhores, voltando a uma que eu pulei provocativamente e finalizando a minha fala. O que caracteriza a questão agrária atual era o que a caracterizava há algum tempo atrás. Poucas novidades para a questão agrária enquanto tema de pesquisa podem ser apontados como novidade. Talvez a titulação de terra do governo Temer, talvez o fim dos mercados institucionais, o PAA, por exemplo, está lacônico em vésperas de falecer, que é um programa de compra de produtos dos assentados para doação simultânea, entre outras modalidades. Talvez essas sejam as novidades do momento, né? A redução drástica das políticas de mercados institucionais, mas o que é perene e que o recrudescimento pode caracterizar uma nova fase do conflito que caracteriza a questão agrária são os assassinatos no campo. 2018, nós tivemos uma queda no número de assassinatos. Nós tivemos 24 assassinatos.
perto de 2015, 50, e 2017, se não me falha a memória agora, 76, que foi um recorde, 76, 2016, 2017, 2018, 24. Aí você poderia falar, mas então uma coisa está melhorando. 24 alvos certeiros. 24 mortes, menos mortes que as demais, mas majoritariamente de lideranças. Não se mata mais ali aleatoriamente. Seletividade nos crimes. Isso faz com que a gente comece a se preocupar com essa política genocida para o campo brasileiro. Eu poderia avançar em outras coisas, acho que não é, e nem também estou preparado intelectualmente para esse debate, mas acho que é interessante observar que para as políticas do desenvolvimento rural, todos estão arrepiados. O agronegócio está arrepiado, porque ele perde mercado com ataque ao meio ambiente. Os defensores do meio ambiente estão completamente arrepiados, porque daqui a pouco não vai ter mais meio ambiente, com a flexibilização do Código Florestal. Para aqueles que estudam a questão agrária e o conflito a partir dos sujeitos sociais que estão no campo ou lutam minimamente por questões relacionadas àqueles que estão no campo, eu gostaria de contar uma anedota para encerrar minha fala e abrir para o debate. Eu estava num espaço reservado, separado por uma parede, e dois colegas conversando, colegas de trabalho, que eu não sabia que estava ali porque tinha uma parede, mas uma parede fina que dava para ouvir o que eles estavam conversando. Estava tomando um café na cantina, eles estavam do lado da cantina, e eles olhando o cenário atual, confabulando sobre o cenário atual, e disseram: nossa, se está ruim para nós, imagina para o Joelson. Por quê? Porque a fala era metralhar sem terra, a fala era terrorismo de sem terra, e a fala era a balbúrdia exemplificada por gente pelada e sem terra no campus. Não gostaria que esse fosse um tema tão colocado neste nível do debate, mas em sendo, fico muito feliz com o convite da UFSCar, porque a gente pode falar com colegas no nível intelectual mais alto, porque se a gente fosse dialogar com o establishment atual, talvez a gente não conseguisse ter esse diálogo tão civilizado e tão de alto nível assim. Muito obrigado. Joelson, obrigado pela sua brilhante, consistente, esclarecedora palestra. Eu acho que abre uma perspectiva muito boa para se travar um debate e, a partir disso aí, extrapolar mesmo o Brasil muito para além das questões agrárias, né? E gostei muito daquele rol que você chama de estrutural daqui para frente no interior da questão agrária. E a liturgia dos nossos debates é abrir as falas. Nós podemos fazer por bloco. Eu vou pedir para o Rui qual é o microfone. Vou pedir, então o Rui já está indicando ali que, por conta da que nós estamos gravando e a gente pudesse, quem quiser fazer uso da palavra, pudesse usar o microfone. Talvez, o Joel, se você concordar com esse caminhamento, a gente pudesse fazer um bloco de 3 e abre a palavra, e depois, se tiver mais, pode ser assim? Tá. Então o microfone está aberto para aqueles que gostariam de fazer uso. Se ninguém vai fazer, eu vou fazer uma. Porque... Bom, eu tem duas coisas que a sua palestra me suscitaram, né? A primeira, Joelson, eu vou fazer as duas de forma mais breve, mas eu não vou ficar explicando muito porque vai tomar muito tempo, mas eu acho que você vai poder entendê-las de forma muito rapidamente. A primeira é aquilo que o Florestan Fernandes e o Ottaviani chamaram da Revolução Burguesa no Brasil, não é? Eu estou me referindo ao ciclo das revoluções burguesas do Ottaviani, estou me referindo à Revolução Burguesa do Florestan Fernandes. E eles caracterizam essas revoluções, grosso modo, né, de que elas são tardias, porque eles têm como parâmetro as revoluções burguesas clássicas, na sua dimensão francesa e inglesa, no que pesa o fato que elas não são
guarda distinções com relação à terra, enquanto, né, na França você tem uma reforma agrária, na Inglaterra você tem uma demarcação dos campos, a expulsão dos camponeses, né? Elas são tardias, elas são periféricas do sistema capitalista, elas são de cima para baixo e elas são concentradoras da renda e elas promovem concomitantemente uma brutal modernização do capitalismo brasileiro. E portanto, não rompem com as velhas estruturas do ancien regime, como, de certa maneira, classicamente a Revolução Francesa fez. E uma delas é fazer uma revolução, uma reforma agrária. É quase impossível pensar uma revolução burguesa clássica sem que se mexa na estrutura da terra. E a partir de 30 não tem, se nós tomarmos o marco de 30 como da Revolução Burguesa no Brasil, alguns estendem essa transição da Revolução de 30 a 74, quando se consolida o modelo econômico da ditadura militar, não se mexe na terra, a terra continua numa concentração. Você acha que o problema agrário passa, que você chama na concentração de terra, também pelo caráter ou a natureza que a Revolução Burguesa foi feita no Brasil, nessas características de Ottaviani e Florestan? Essa é uma coisa. A segunda coisa é quando você fala de que, você usa uma palavra lá, se assanha nos anos 90 e se materializa nos anos 2000, pelo menos no primeiro decênio, né? Só que o primeiro decênio do século XXI são os governos do PT. Coincide mais precisamente com os governos do Lula, né? E se estabelece de cara essa dicotomia entre agronegócio e agricultura familiar e o governo tentando dar uma lucrada na ferradura nessas duas. Como é que ficaria uma coabitação, se é possível falar ainda dos marcos do capitalismo, porque a gente não está falando em socialismo, você não falou em momento nenhum em socialismo, você falou sempre do ponto de vista das relações capitalistas de produção. Em momento nenhum houve proposta de que se resolveria a questão agrária pela ruptura com o próprio capitalismo. Então eu também estou tirando fora essa questão e estou pegando os marcos do próprio capitalismo, tal como ficou configurado na sua fala. Se eu entendi que foi dessa forma que você disse, que você ficou nos marcos do capitalismo, como que seria possível uma coabitação tal como o governo do PT, mais precisamente do Lula, tentou fazer entre agronegócio e agricultura familiar? A palavra continua aberta. Ou você já quer responder essa enquanto alguém se prepara para... Se tiver mais uma, sim, eu posso ir respondendo. Tá, então vamos às suas respostas, por favor. Vou começar pela segunda, que eu acho que ela é mais interessante do ponto de vista do fim da fala. Aí depois a gente recupera. É muito interessante observar que quando nós somamos o número de assentamentos feitos pelo governo Fernando Henrique Cardoso, incluindo aí a dupla contagem, que também teve no governo Lula, o que era assentamento, mas foi 2 vezes contado, porque não tinha formalmente ainda se estabelecido. E no governo Lula, nós vamos ter para aqueles que acreditavam que o governo Lula seria um governo que avançaria na política de reforma agrária, nós vamos ter uma dura surpresa. Fernando Henrique assentou mais do que o governo Lula. É um paradoxo. É um paradoxo. E aí, me valendo de um estudo, de uma dissertação de mestrado da ciência política da Flávia Sanches de Carvalho, que até está na plateia, ela foi pegando... Quem é ela? Prazer. Eu tive o prazer de ler essa dissertação e ela fez um estudo que eu nunca teria feito, até para vício de formação. Economista, ela fez um estudo de ciência política. Então ela foi em todas os decretos, medidas provisórias, mensagens ao Congresso do Fernando Henrique Cardoso e do Lula. E ela quantificou, depois de quantificar um por um, ela classificou e chegou a uma dura realidade que eu acho que, para avançar numa explicação de economista, eu queria pegar essa fala da cientista política, que é se no governo Fernando Henrique Cardoso os movimentos sociais de luta pela terra não deixaram a reforma agrária sair da agenda, no governo Lula, a bancada ruralista não deixou o governo petista avançar no projeto.
E isso eu acho uma coisa fantástica. E aí dentro desse contexto, acho que a sua pergunta é muito interessante. Como coabitar? O governo Lula fez de maneira muito inteligente, podemos criticar, mas fez de maneira muito inteligente, uma política de coabitação de curto prazo que funcionou. Por quê? Porque ele aumenta gigantemente os fundos públicos. E quando eu falo fundos públicos, imaginem dinheiro, programas de financiamento. Né? Falo fundos públicos em termos gerais. Ele direcionou fundos públicos gigantescos, antes nunca vistos, para a agricultura familiar e para o agronegócio. O Pronaf, no Fernando Henrique Cardoso, eu vou tentar saber o dado de cor, mas também posso depois colocar a bibliografia. O Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é direcionado aos agricultores familiares, como o próprio nome diz, na época do Fernando Henrique Cardoso, aproximadamente 1,6, 2 bilhões. José Graziano da Silva fez uma continha. Em 1997, ele pegou o Pronaf. O Graziano era do Fernando Henrique, né? Não. O Graziano da Silva, da FAO. Ele era professor da Unicamp, onde eu fiz a minha pós-graduação. E ele fez uma conta, ele pegou o Pronaf e dividiu pelo número de potenciais demandantes. A conta que ele chegou para dados correntes de 1997, 170 ou 197, acho que 170 reais. Menos de 200 reais se os possíveis demandantes demandassem os recursos. Portanto, havia um programa, mas não havia recurso. E quem podia pegar o recurso, concentrava esse recurso, e aí você pegava o Sudeste majoritariamente. E no Sul, os médios e grandes, né, dentro do que a gente poderia chamar de familiar. Governo Lula passa de 2, 6, 8, 10, 12, o último valor que eu tenho maior, 22 bilhões. Então ele decuplica. Isso dá um salto de qualidade gigantesco nos assentamentos rurais. Mas, por outro lado... E a implicação disso do ponto de vista da produtividade? Você tem esses dados ou não? Não tenho esses dados. Mas do ponto de vista das observações casuísticas, não tenho nenhum estudo de cabeça. Mas, junto a isso, cria-se mercados institucionais fundamentais para a sobrevida ou melhoria das condições objetivas de produção das famílias assentadas. Então, nesse sentido, o cara produzia e o governo comprava e destinava a escolas, presídios, creches, que era o PAA, um dos programas que se chama Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, o programa que melhorou, de certa maneira, a merenda escolar, particularmente. Muito. Até porque hoje, prioritariamente, é uma agricultura sem veneno, com uma precificação maior, e o governo não chora para pagar 30% a mais no produto orgânico, porque ele sabe que isso se reverte em resultados positivos. Então, qual era a defesa daqueles que naquele momento estavam no governo Lula? A gente pode ter criado menos, mas a gente deu maior condições de sobrevivência, de aumento de dignidade, de estabilidade ao campo. Por outro lado, e aí vem a esperteza do governo Lula na coabitação, o agronegócio também ganhou muito. Alguns vão dizer que a gente passou, em termos nacionais, por uma regressão, uma especialização regressiva. Porque foi tão bom para o setor primário da economia que a gente reprimarizou, a gente desindustrializou, em termos relativos, também, não absolutos. Então a gente foi ganhando cada vez mais importância do setor primário. Então ganhava-se de todos os lados, numa política conjuntural de coabitação de curto prazo. Mas ela é insustentável. É um negócio que vai até o fabricante do trator, né? Exatamente. Ou daquela colheitadeira que estava lá, né? Só que isso é de curto prazo. Essa não pode ser uma política de longo prazo. Porque numa política de longo prazo, se você começar a pensar que o agronegócio, a expansão do agronegócio, ela se dá em detrimento da agricultura familiar, você imagina que a concentração fundiária crescente é a própria negação da existência do assentamento rural. O governo faz assentamento rural e a propriedade fundiária concentra. Ou seja, a concentração fundiária nos marcos de uma coabitação é a tônica do processo, é a tendência do processo. Então, acho que isso é importante da gente observar. Em termos de curto prazo, a gente pode pensar numa coabitação agronegócio e agricultura familiar. Não acredito que, enquanto projeto de futuro, largo prazo, a gente conceda benefícios suficientes para que ambos os lados continuem ganhando sem danos ao meio ambiente,
gerando emprego, inclusive que o agronegócio desemprega constantemente. Então eu fico nessa questão. A coabitação, ela existiu, inclusive institucionalmente, Amarília. O censo agropecuário de 2006 foi o primeiro a fazer uma divisão entre agricultura familiar, e para não chamar de agronegócio, porque o agronegócio, no começo da fala eu fiz questão de insistir, né? Agronegócio é família, não é lápis. Agricultura patronal, empresarial. Então o censo de 2006 tem uma clara divisão. E essa divisão, para ela existir e ter políticas públicas para a agricultura familiar, o governo define a agricultura familiar por lei. Em 2011, a agricultura familiar é isso. Portanto, esses são os beneficiários do Pronaf. Tá? Acesso aos fundos. Exatamente. Aí, pegando aqui a última pergunta para abrir, quando você faz essa primeira pergunta sobre a Revolução Burguesa no Brasil, os impactos disso, eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer, um certo fascínio por esse debate. Eu também sou apaixonado por isso. Porque esse debate traz outros autores e outros projetos políticos maravilhosos. Então, tentando ser breve para não ficar preso na paixão, quando a gente pensa em Revolução Burguesa no Brasil, a gente pensa primeiro se o Brasil foi agrário capitalista ou agrário feudal. E aí a gente traz para o debate... Bom, esse era um debate do meu partido, o Partido Comunista Brasileiro. Exatamente. E a gente se dividia, sabe quem? Caio Prado e o general Werneck Sodré. Exatamente. O Comitê Central ficou com o Werneck Sodré. E quem tinha razão era o Caio Prado. Era o Caio Prado. Então é um debate apaixonante. Mas... Esse debate eu fiz, sabe com quem? Com o próprio general. Olha só. Não fiz o debate com ele, assisti ele fazendo exposições da defesa do... E aí o segundo cara que nós, dos comunistas do PCB, tínhamos como referência era o Alberto Passos Guimarães. Exatamente. 4 séculos de latifúndio. Que era uma feudais. bíblia para nós, militantes do Partido Comunista. E ali era toda feudal, né? Os restos feudais. E a questão central era a revolução... A revolução do Caio, né? E por que eu falo que isso é fundamental, esse debate? Porque a partir do diagnóstico se desenha estratégia. E se o diagnóstico é feudal, tem que fazer reforma agrária agora. Se o diagnóstico é que não é feudal, então a gente tem que introduzir modernização nas leis do campo para gerar um assalariado proletariado rural para fazer revolução. Por quê? Porque a tese não divergia. Estamos aqui no processo de avanço das forças capitalistas de produção, porque esse é o degrau abaixo daquele que nós vamos chamar de revolução. Então, quando a gente pensa a Revolução Burguesa no Brasil, depois desse debate, é impossível não pensar na importância dela para. E como é que a terra sobrevive e a gente não faz reforma agrária? Gosto de lembrar que, dentro das contradições da nossa história, tem o Prestes, por exemplo. O mesmo Prestes que vai sentar com o Getúlio Vargas, ainda no movimento tenentista, e vai falar de reforma agrária. O mesmo Getúlio Vargas... Se você leu o discurso que o Prestes fez como senador sobre a reforma agrária no Congresso Nacional... Para fazer a minha tese. Você leu? Li, mas não usei, mas para fazer a minha tese. É incrível aquilo lá, né? E quando você pega o Prestes organizando 3 de outubro, o movimento 3 de outubro que disse para o Getúlio Vargas, vamos junto, mas vai ter que ter reforma agrária. Qual é a lógica, gente? Que vem se ratificando historicamente para fechar. É que a terra no Brasil... pela forma como se deu a apropriação privada do território, ela não é, como querem os economistas neoclássicos, fator de produção. Porque se ela fosse só fator de produção, já teríamos reforma agrária. Ela é fator de produção, ela é especulação, mas ela tem um dado importantíssimo pela forma como nós nos organizamos como sociedade. E aí a economia não explica, tem que ser a política, entre outras ciências. A terra concentra em si poder extra-econômico. Perfeito. Bom, Dalcani, por gentileza. Dalcani, seja uma pessoa educada e vá ao microfone, por favor. Eu tenho a liberdade de falar assim com o Dalcani, gente. Io quiero hacer una intervención. Yo no soy un especialista ni conozco bien el problema agrario. Conozco más de fuera, ¿no? Nunca luché en el medio agrario y entonces
Yo soy un empirista, entonces entonces voy a pedir disculpas por eso. Pero creo que tengo algo que me parece que sería importante discutir en el problema de la tierra y la reforma agraria. Y es una cosa que no veo aparecer sino algunas veces en la literatura nacional e internacional. Y me voy a referir primero a eso, para después hablar sobre por qué me parece que ocurre eso. Cuando uno habla de reforma agraria, es muy raro encontrar personas que hablen de que hay dos reformas agrarias posibles. La reforma agraria que apunta al socialismo o a formas democráticas, si ustedes quieren, y la reforma agraria capitalista. Y los ejemplos de la reforma agraria capitalista son poco señalados como reforma agraria. Entonces, como son pocos y pueden, no sé, entre ustedes no haber tenido contacto con esa forma de ver, voy a señalar unas cosas que a mí, cuando lo conocí y lo estudié, me sorprendió. El primer caso es la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. En la Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, no voy a entrar en el término de los partidos políticos, me voy a referir específicamente a la reforma. Ocurrió Hitler y el hitlerismo nunca es levantado, pero hizo una reforma agraria capitalista. Voy a hablar de cómo veo y cómo entendí en esa literatura la reforma agraria capitalista. Porque la reforma agraria capitalista es darle la tierra al que tiene dinero para cultivarla, pero no tiene mucho dinero. Y es esa reforma agraria capitalista que destruyó los Juncker en Alemania. ¿No es cierto? Entonces, me parece un concepto muy importante, porque ¿cuál es el papel que esos procesos de reforma agraria, cuál es el nuevo individuo político, como clase o grupo social, como ustedes quieran, que va a surgir de ese proceso de reforma agraria? No se puede hablar de reforma agraria sin situar eso. Digo teóricamente, por ahí políticamente ustedes no tienen que hablar, pero intelectualmente creo que no podemos dejar de hablar. Es muy interesante, yo en alguna oportunidad he leído alguna literatura sobre la Revolución Francesa y que planteaba que la reforma, dentro de esta línea, que no conozco, si me dicen cuáles son los autores, son autores tan desconocidos que por ahí ustedes los conocen más. Al final yo no soy de las áreas sociales, pero soy un cara preocupado con el pensamiento. Entonces, la Revolución Francesa es otro ejemplo de reforma agraria capitalista, en ese sentido que digo, que generó una clase social, una clase media, que es lo que mantiene el equilibrio del capitalismo en Francia y en Alemania también. Por eso, y esas cosas tienen consecuencias objetivas. Cuando los países latinoamericanos luchan porque se abra el comercio internacional, que Europa abra el comercio internacional, yo me río, porque desde este punto de vista que les podría profundizar más, ellos no pueden hacer eso, porque eso destruiría esa clase media que es la base del equilibrio político del capitalismo en Europa. Principalmente na França, né? Sí.
Entonces, pero voy a dar un último ejemplo para no tomarles el tiempo, porque por ahí estoy todo errado en mi visión científica o de ciencias duras. El primer principio de un hombre, de un cientista, es que lo que está pensando está errado. Después, que los datos logren hacerlo sobrevivir. Y ese otro ejemplo es el Japón de MacArthur. MacArthur liquidó los, ¿no es cierto? Os latifundiários japoneses. Eu quise falar isto porque cuando hablamos de reforma agraria, cuando ustedes hablan de reforma agraria y no dejan de cuál entre una reforma agraria capitalista, una reforma agraria pantinel, y qué sé yo, no se pongan bravos conmigo, soy viejo y entonces a veces digo cosas que ustedes no van a gustar. Me ponen nervioso, porque luto por el socialismo y en mi forma y cosas así. Y me parece que falta ahí una visión, ¿cierto? Y debería ser más franco el análisis intelectual, y mismo por ahí hasta el político, considero, en el sentido de decir, bueno, vamos a consolidar una clase media en el campo, ¿cierto? Vamos a ofrecer eso, sabiendo las consecuencias que va a tener, porque eso es la consolidación de estructuras capitalistas. Falado esto, hago el segundo curso, pero es muy corto. Para mí eso está, yo dije que iba a explicar lo que hubo yo, por qué está relacionado, por qué ocurre, no en ustedes solamente, sino en todos los lugares donde voy. Me encuentro con personas que piensan desde un punto de vista de desenvolvimiento de la sociedad, digamos, para afanar en una forma general, y caen en esa visión, en el problema de ignoran ese aspecto que vengo a levantar, de la existencia de la posibilidad de políticas de reforma agraria. La política de Lula es una política de reforma agraria capitalista. Y tiene que ser dicho así, porque si no, nos estamos mintiendo entre nosotros. Me parece que es errado tratar de ocultar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Saben por qué? A mi entender. Porque nosotros estamos sufriendo lo que significó la derrota de la construcción del socialismo por el cual yo luché, la Unión Soviética. Y estaba bien que había que derrotarlo. Todo porque no funcionaba. Y si no hacemos una cosa que no funciona, entonces hay que mudarlo. Y por eso que muchos de los líderes actuales de los países, he vivido 3 años en un país socialista, trabajando en la Academia de Ciencias Checa. Entonces no estoy hablando de una cosa, conozco profundamente, trabajando. La idea que me surge de esa experiencia, ¿no es cierto?, es que, y el análisis que hago del socialismo real, que yo lo llamo socialismo burocrático, que para mí no nace con toda esa historia, sino nace con la propia idea de Marx de estatizar, de hacer grandes compañías estatizadas. Eso lleva a la burocracia, es lo que yo viví, pero es otro tema, no quiero tratar, pero lo traje, porque me parece que un análisis objetivo de eso lo que ocurrió es una necesidad en el mundo contemporáneo, franco y sin prejuicios. Yo defendí la Unión Soviética y no me arrepiento. Yo también. Una gran experiencia, una experiencia que la humanidad tenía que hacerla, como hay otras. Y termino con esto. Pero ahora hay otra que también está ocurriendo esa ignorancia, no solo entre nosotros, sino entre todo el mundo, que es la experiencia de los chineses. Cuando muchas personas dicen los chineses se están yendo por el capitalismo, están locos. ¿Por qué no leen
los documentos del Partido Comunista Chinés de hace 30 años atrás que avisaron todo lo que está haciendo la China ahora. Entonces es una experiencia, puede dar errado y puede estar dando errado. Y caminos para la construcción de una nueva sociedad. Y no estoy defendiendo al Partido Comunista Chinés, no. Estoy diciendo que hoy tenemos que hacer un análisis objetivo. Yo estoy por mis actividades profesionales y por el fato que los chineses, como hicieron en África, están invadiendo, como dicen los americanos, y lo están invadiendo con habilidad Latinoamérica. Yo profesionalmente estoy teniendo discusiones profesionales en algunas de las áreas que yo trabajo con chineses. Y quiero tener discusiones con empresas chinesas, con los gerentes de las empresas chinesas y con las privadas, ¿cierto? Y públicas, para entender eso. Porque me parece que no hay esa falta de análisis crítico que surge, que a mi entender también que en el capitalismo, que en las formas distintas de capitalismo que hoy vivimos y más en países subdesenvolvidos, hay cosas que mismo hoy nunca discutimos.